As igrejas, de modo geral, em suas diversas denominações, inclusive e especialmente as evangélicas, vêm desempenhando um papel fundamental na sociedade, seja no plano espiritual, seja em ações práticas, como o atendimento aos marginalizados, aos famintos, aos que carecem de assistência médica e dentária. E, ultimamente, as igrejas vêm se destacando numa área que o poder público não vem conseguindo resultados expressivos: a recuperação de dependentes químicos. A Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, mantém uma base na Cracolândia, em São Paulo, atendendo os dependentes, distribuindo roupas, alimentos e até dando banho neles. Em Sorocaba, base eleitoral do deputado evangélico Jefferson Campos, do PSD paulista, a Igreja Quadrangular tem promovido campanhas de doação de sangue, entre outras ações sociais. O deputado é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, eu falei de uma maneira bem rápida aqui da falta de resultados expressivos que o poder público vem obtendo nessa área, enquanto as igrejas, com o trabalho que realizam na recuperação de dependentes, vêm obtendo resultados bastante interessantes. A que se deve isso? É uma questão de sensibilidade maior por essa causa ou haveriam outros fatores? Eu creio, Paulo, que é intrínseco no trabalho das igrejas também o trabalho social. Às vezes confundimos um pouco o trabalho espiritual com o trabalho social. Mas se nós formos na raiz da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um versículo, por exemplo, que diz que a fé sem obras, ela é morta. Se eu não tiver obras, a minha fé não vale nada. E a Bíblia diz mais: se alguém me chegar pedindo um prato de comida e eu apenas fizer uma oração por ele, e disser, vai em paz, eu estou pecando. A Bíblia nunca nos ensina a simplesmente despedir a pessoa. Se você pegar Jesus, quando ele dá uma palestra um pouco mais longa, e uma multidão de 5.000 pessoas aguardam ansiosos, e no final não tem comida. E ele chama os discípulos e diz, dê de comer. E eles dizem, mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes, e aí então a multiplicação dos pães. Então eu penso, e sou evangélico já desde o nascimento, né? Sou pastor há 25 anos, mas meu pai já era evangélico, e eu penso que desde o início isso foi uma característica, mas atualmente, até pelo crescimento das igrejas, elas têm tido mais condição de executar esta tarefa que eu reputo de vital importância para a nossa sociedade. Eu falei da questão dos dependentes, né? Isso é uma praga, essa questão da droga, que hoje está em toda parte, não tem mais cidade pequena, cidade grande. Antigamente você dizia, não, isso é coisa de cidade grande. Acabou isso, quer dizer, o crack, por exemplo, entrou em todas as cidades, da pequenininha à grandona, São Paulo até a cidadezinha do interior, né? E a gente observa, como eu disse, que as igrejas têm um trabalho muito interessante. Não seria o caso de governo e igrejas tentarem atuar de uma forma mais linkada, mais unida nesse sentido, uma vez que é claro que as igrejas estão conseguindo resultados melhores? Paulo, seria perfeito. Até porque não é difícil você tirar um homem da rua. Não é difícil você tirar a pessoa da droga. O difícil é você tirar a rua de dentro do homem, a droga de dentro do homem. Nós vemos isso claramente quando a pessoa, às vezes, ela é instada a ter uma oportunidade de sair da rua, de ter um emprego e tudo mais, e ela prefere aquilo porque está dentro dela. Com as drogas funciona a mesma coisa. Nós até vemos algumas iniciativas louváveis do poder público que tentam trocar a droga por um trabalho, por uma acomodação melhor, mas aquela pessoa ela continua com a sua abstinência. Então nós entendemos que além deste trabalho, e é interessante que há, por exemplo, no tratamento de droga, a operação resgate, que é quando a pessoa ela não quer ser internada e a família nos procura de uma forma desesperada, dizendo eu preciso que esse meu familiar seja internado. Então há um acompanhamento médico, logicamente que sob a supervisão de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, com autorização da família, que às vezes já não aguenta mais, porque não é só o dependente que sofre toda a família. E esse trabalho tem que ser feito também com a família, porque quando ele sai de um tratamento, ele vai voltar para o ambiente.
E às vezes ele volta limpo, ele vai visitar a sua mesma comunidade, os seus mesmos amigos, ele já se acha limpo, já se acha liberto desse vício. E quando chega lá de novo, ele é instado a ter novamente uma recaída, ele é instado de novo a experimentar. Então, se o poder público tivesse este acompanhamento familiar junto com o dependente, seria perfeito. E nós entendemos que não basta tirar a pessoa da droga, tem que tirar a droga de dentro da pessoa. A laborterapia que nós usamos, o aconselhamento espiritual, o trabalho com a família, psicológico, tudo isso faz parte de um conjunto que visa exatamente isso, tirar a droga de dentro da pessoa e ele se lembrar sempre que ele está em tratamento contínuo. Ele não se liberta em 6 meses, 1 ano, ele sempre terá um tratamento contínuo para evitar exatamente essas recaídas. Deputado, que tipo de apoio, no caso a sua igreja, a Igreja Quadrangular, ela recebe para a realização desse tipo de trabalho? A comunidade se mobiliza? Olha, é exatamente isso. Nós temos uma base dentro da Cracolândia, onde nós temos um prédio, damos toda a assistência social, todo o recurso, todo o material, todo o alimento que é servido ali é exatamente da nossa comunidade. Não temos o apoio do poder público. Inauguramos agora recentemente na cidade de Itapetininga, construímos numa área muito ampla, um lugar muito bonito, uma casa de recuperação para aproximadamente 100 pessoas. Estamos construindo outras no estado também. E diversos lugares tem, não só a minha igreja, mas outras igrejas evangélicas e outras denominações católicas, espíritas também têm. Eu não me refiro especificamente ao dízimo, me refiro a outro tipo de doação. Também acontece? Só dizendo que não. Além do trabalho voluntário, né, o dízimo praticamente nós usamos na igreja, mas o trabalho voluntário e a colaboração de pessoas sim, que fazem doações de alimentos, de roupas, do seu dia. Né? Há pessoas que eles querem dar um dia o seu por mês, e ele vai lá e trabalha o dia todo, ele oferece o seu trabalho. Nós não temos, nessas entidades, não temos parceria com o poder público. O que não impede, eu conheço muitas que têm, e é uma parceria vitoriosa, o poder público destina uma verba e fica ao poder público algumas vagas para encaminhamento de pessoas, né? Na cidade de Sorocaba eu fui diretor de outras clínicas de recuperação e nós tínhamos uma parceria para que menores de idade fossem internos nessas clínicas, mas especificamente nessas, nosso trabalho é totalmente voluntário e doações de pessoas físicas ou jurídicas que entendem o valor da causa. Deputado, algumas pessoas ficam desconfiadas quando dizem assim, não, mas a igreja, ela pelo fato dela ser a gestora de uma casa de recuperação, ela vai tentar impor os seus pontos de vista, quer dizer, da sua religião a esse dependente e assim retirado da droga sob essa condição. Existe alguma condição nesse sentido? Quer dizer, se você não atender aos preceitos da minha religião, da sua religião, no caso, a pessoa não tem direito ao atendimento ou o atendimento é dado independente disso? Paulo, é independente. Nós não olhamos para a religião, olhamos para o ser humano, para a pessoa. Nós temos um método de trabalho que contempla a Bíblia Sagrada. Os métodos aplicados são dentro da Bíblia Sagrada, os louvores. Tiramos todo tipo de vício da pessoa, não pode fumar, não pode beber, é lógico, né? Porque ela está em tratamento, né? Nós temos, é livre, a pessoa pode ir embora a hora que quiser de uma clínica, de um trabalho como esse, não é um trabalho forçado, mas não há este proselitismo através da obra social. Até porque a fome, a droga, a doença, ela não escolhe religião, ela não escolhe o credo religioso, né? E a pessoa que está nesta condição já totalmente arrebentada, às vezes, na vida, em condição financeira deplorável, ela ainda vai ter uma imposição religiosa sobre ela. Não dá certo, não é assim que se trabalha. E nós procuramos, primeiramente, colocar Jesus no coração da pessoa, mas de uma forma bíblica. Nós usamos a Bíblia como regra de fé, mas não impomos a religião a ela. Esta é uma decisão pessoal e muitos dos que ali estão, depois, quando saem, voltam para suas famílias, continuam nas suas religiões originais, mas libertos. O nosso índice de retirada das drogas é muito alto, de recuperação é muito alto. Deputado, como é que as famílias, só para encerrar que nosso tempo já está no finzinho, como é que as famílias reagem aos tratamentos que são aplicados aos seus parentes? Nós acompanhamos também a família, concomitante com o tratamento. No primeiro mês não permitimos visita. Eu já li que se não der apoio à família não adianta nada. Não adianta. Nós trabalhamos com a família. Nós temos um grupo que visita a família, temos um grupo que trabalha a higienização da casa.
Temos um grupo que leva esta família para um grupo de apoio, para palavras. Nós tratamos a família também. E depois inserimos a ambos dentro do mesmo contexto. Abrimos as visitas, eles participam das reuniões, né, embora não possam ver. A pessoa que tem uma dependência, muitas vezes ela desenvolve uma segunda personalidade. Com pouco tempo ela diz, eu já estou bem, eu já posso voltar. E a família, às vezes, né, ela quer de volta e nós também colocamos que há um tratamento, há um período. E mesmo depois essa pessoa tem que ser acompanhada. É o que fazemos. Deputado Jefferson Campos, do PSD São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.